Olá a todos, boa noite. Nós estamos começando hoje mais um CFO Experience, né? A ideia desse projeto é uma parceria da Faculdade FIPECAF com a FEA USP, em que a gente sempre traz um CFO, né, convidado para a gente debater, né, as questões acerca da experiência profissional, né, das suas atividades, né, que levaram, né, até esse cargo, né, até essa função importante, e quais são os desafios, né, que essa pessoa que ocupa esse cargo, né, ela tem que assumir e vencer no dia a dia dos negócios, né? Eu sou o professor George, né, sou professor aqui do mestrado profissional, né? Coordeno atualmente o mestrado profissional da FIPECAF, né? E atuo também nas linhas de pesquisa voltada a mercado financeiro e finanças corporativas. Também atuo nos projetos, né, da FIPECAF junto à consultoria. Temos aqui conosco também, na data de hoje, o professor Anderson, né, Braga de Aguiar, que é um professor, né, pós-doc, né, pela Universidade de Waterloo, né, é professor da FEA USP, né, também é professor aqui, né, associado também da Faculdade FIPECAF, né, pela parceria que a FIPECAF tem junto à Universidade de São Paulo. Temos também aqui conosco o professor, né, Daniel, que também é professor, né, do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. Ele atualmente também é o vice-coordenador, né, do curso de Ciências Contábeis da FEA USP, e também atua, né, sempre em parceria aqui conosco aqui na FIPECAF. E temos também conosco aqui a professora, né, Juliana Amaral, né, que é uma professora aqui do nosso mestrado, né, pesquisadora aqui conosco, né, e desenvolve uma série de projetos, né, e é uma das líderes aqui desse evento aqui conosco. E nós temos hoje como convidada aqui a Joyce Saica, né, que é vice-presidente financeiro jurídico e de RI da Núclea. Ela possui, né, especialização em finanças pela London Business School, né, em Master in Finance. Possui também pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Também possui diversos cursos de aperfeiçoamento, né, na Harvard Business School, na Celtons International Taxation, na FGV Law e na PUC Direito. Tem mais de 25 anos de experiência na área de finanças corporativas, planejamento estratégico e financeiro, tesouraria, também atuou em diversas instituições financeiras, né, dentro dessa carreira toda, né? E rapidamente, né, falar aqui sobre a Núclea, né? A Núclea, para quem não conhece, né, o nome é relativamente novo, mas é uma empresa, né, que já atua conosco aqui no Brasil há muito tempo, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, né, que é agora a Núclea, e ela é referência, né, justamente em soluções de infraestrutura para transações digitais e de inteligência de dados para empresas no Brasil, né? Ela é responsável por 100% dos registros dos boletos, 90% da liquidação dos cartões de débito e crédito do país inteiro, né? Em 2022, processou, né, 31 bilhões de transações, né, o que representa mais de 13 trilhões de reais, né, movimentados, né, mais do que duas vezes, né, o PIB do país, né, no período, e oferece diversas soluções de mercados, né, de antifraude, análises preditivas, preventivas, pós-fraude, né, resoluções, data analytics, né, insights, né, faz score, faz indicadores, né, triggers para ciclo de análise de crédito, e justamente também trabalha com inteligência, né, de mercado. E também oferta, né, serviços de portabilidade de crédito,
portabilidade de conta salário, cadastro positivo, cessão de crédito, crédito consignado, entre outras, né? Então, assim, uma empresa de vulto, né, gigantesco que trabalha na infraestrutura, talvez por isso não seja talvez conhecido, né, o nome de todos os brasileiros, mas que envolve a vida de todo mundo aí, ó, há muito tempo, né? Então, a gente tem aqui uma estruturação de evento que ela é separada, né, em questionários, né? Então, a gente vai ter agora questões, né, dos professores aqui para debater junto à nossa convidada. E depois a gente tem a possibilidade de abrir, né, para ler questões do chat. Então, quem quiser fazer uma pergunta aqui, né, é, no nosso chat, fique à vontade, né? A gente modera aqui o chat, então a gente olha as perguntas. Depois a gente tem um quadro, né, de ping-pong, né, que a gente chama de conversa rápida. E aí a gente vem com mais umas atividades para o final. Então eu gostaria de passar a palavra agora para os questionamentos, né, para o professor Daniel, né, para ele fazer a sua colocação. Ok, boa noite a todos, a todas. Joyce, é um prazer, né, falar com você novamente. Eu vou iniciar aqui as perguntas, né, falando um pouco da sua atuação profissional, né? Então, a gente percebe que você já teve muitas experiências, né, em empresas com diferentes perfis, características, empresas de capital aberto, fechado, nacionais, multinacionais, startups, né, empresas investidas de fundos e também que atuam em diversas localidades, né, Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: como você faz para se adaptar a realidades tão diversas e quais os benefícios que você vê que esse background que você teve, né, tão diverso, te proporcionou para a sua atuação de hoje, né, como vice-presidente financeiro, jurídico e de RI da Núcleo? Pessoal, obrigada. Primeiro, boa noite. Queria agradecer aqui o convite de estar aqui no CFO Experience. E respondendo a sua pergunta, Daniel, eu acho que uma das principais características de um CFO é a flexibilidade de se adaptar, né, a diferentes ambientes. É um pouco da minha história. Eu falo que até pela minha trajetória de carreira, né, eu sou formada em Química e entrei no mundo financeiro logo no programa né? Foi o meu primeiro emprego no mercado financeiro, né? No Banco Itaú. Então, eu falo assim que eu migrei do mundo acadêmico para o mundo corporativo, e eu acho que essa é uma primeira característica, né? Eu acho que você ter flexibilidade de se adaptar. Dependendo da empresa que você está, seja ela de capital, seja empresa familiar, seja empresa de capital aberto, seja empresa investida, é importante essa habilidade, porque a sua atuação ela depende, né, muito dessa leitura do ambiente. Então, empresas, inclusive da situação e do momento de crescimento que essa empresa está. Se a empresa ela demanda muito investimento, se é uma empresa que ela está no início do ciclo de maturação, se ela é uma empresa que está numa fase, por exemplo, e eu tive todas essas experiências, tá? Empresas que estavam numa fase de expansão, empresas que tiveram problemas financeiros e que estavam numa fase, inclusive, de redução, de layoffs, inclusive até com problemas financeiros. Então, acho que o bom profissional, ele precisa ter essa gama de experiências, né? Isso ajuda muito, porque eu falo hoje, na Núclea, é uma empresa que ela está muito bem capitalizada, né? Mas a eficiência é o que é o grande mote da empresa. E o fato de eu ter passado por outras experiências e outras empresas, onde a gente já teve períodos mais difíceis, faz com que você faça o melhor uso desse capital e desses recursos dentro da empresa, né? Então, eu falo assim, não se acostumar só com períodos de bonança, né? Mas eu acho que você se adaptar também e ter essa experiência de trabalhar em empresas que passaram inclusive, por dificuldades financeiras. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, Joyce. Dando continuidade aos questionamentos tradicionais, né, que a gente denomina, para elaborar esses questionamentos, a gente faz um rastreio nas redes sociais, né? E aí a gente pegou uma postagem que você fez no LinkedIn, e nessa postagem foi uma postagem do Dia das Mulheres, no dia de 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
E você, nessa postagem, pontuou o orgulho de estar à frente de uma vice-liderança apenas com mulheres na liderança, né? Você menciona Flávia Chavon, Mara Regina Vita, e também outras líderes que tem na sua organização, como Kelly, Rafael Reis e Eda Pacheco Martim Coelho. E você destaca, né, que essa participação, né, dessas mulheres faz parte de um movimento de equidade com voz, espaço e reconhecimento. E aí o que a gente traz aqui para debater, né, é que existem alguns segmentos, inclusive o financeiro, nos quais, né, a gestão, inclusive a financeira, era predominantemente masculina. E aí, como você até trouxe nessa primeira questão que o Daniel colocou, né, como você atua em diferentes segmentos da empresa, que percepção você tem em relação à aceitação da mulher líder, especialmente nesse segmento financeiro, né, em relação aos demais segmentos que você atuou? E se ainda hoje, nos dias atuais, você ainda percebe alguma distinção no tratamento que recebe por ser mulher em relação ao que um homem receberia? Então, a gente queria ver essa sua percepção. Obrigada. Imagina, obrigada, Juliana, pela pergunta. Nesses 25 anos mudou muita coisa, tá? Acho que quando eu entrei lá no programa de trainees, em bancos, né, que era predominantemente um segmento masculino, né? Depois eu tive a oportunidade, inclusive, também de ir para o setor de infraestrutura, que aí também basicamente, você vê uma grande diferença. Eu acho que o mercado financeiro, ele era predominantemente masculino, mas ele vem mudando, né? E aí você vê muito mais lideranças femininas nesse segmento, e não mais restrito só aquelas áreas comuns que era marketing e RH. Eu acho que hoje a gente tem muito mais abertura para discutir, eu acho que tem muito mais oportunidade para mulheres estar à frente de alguns cargos de liderança no mercado financeiro. Eu tive a experiência de ir para um outro mercado que era predominantemente masculino, muito machista, que é o setor de infraestrutura, né? Ali, eu acho que até por serem empresas geralmente familiares, acho que tem uma limitação maior, inclusive, da abertura para discutir isso, né? Eu vejo uma evolução muito grande desse mercado. Eu falo assim que eu, como líder mulher, eu tenho um papel muito importante para que, principalmente, essa nova geração de mulheres, ela se veem, né, na liderança feminina, que é possível chegar lá. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu sempre digo assim que quando eu olhava a minha liderança, eu via mulheres que tiveram que abrir mão, fazer opções. Parecia que era uma coisa excludente, né? Essa coisa da família, carreira. E não que seja errado, foi escolhas, mas eu via aquilo tudo como muito... a maior parte das mulheres, elas tinham que abrir mão, seja de filhos ou de casamento. Então, eu falo assim que, para mim, acho que meu maior papel como na liderança da Núclea e tendo superintendentes mulheres é dizer que é possível chegar lá, é possível conciliar família e carreira. Não estou dizendo que é fácil, né? Eu acho que acho que ainda é um debate muito latente, não é fácil equilibrar todos os pratinhos, mas é possível. E eu acho que hoje as empresas estão muito mais abertas a discutir isso. Eu costumo falar que na Núclea a gente tem um trabalho muito legal de diversidade, não só de gênero, mulher, mas racial e dos outros grupos de minoria, LGBT e PCD. E até comentei aqui que, anteriormente com o Jorge, que é um projeto super legal, onde cada um dos executivos apoia a causa desses grupos de minoria. Então, a gente tem os grupos que têm o lugar de fala, sempre apoiado por um executivo que não tem o lugar de fala. Então, a gente tem um homem que lidera o grupo de gênero. Eu sou hétero e lidero o grupo LGBT e assim por diante em todos os grupos. A Ieda, que ela é branca, e lidera o grupo racial. Isso tudo para ajudar a difundir, né, toda essa diversidade. Os executivos têm a responsabilidade de ser a voz desse grupo, que tem um lugar de fala, né? E ajudar a divulgar isso, inclusive a permear isso dentro da cultura da organização. Mas em relação a gênero, a gente evoluiu muito hoje. Hoje a gente se discute muito mais. Acho que a gente não tem voz mais tão solitária como era lá no início da nossa carreira, onde a gente tinha, sim, um certo preconceito estrutural e não tinha muita oportunidade de diálogo. Eu tenho uma filha mulher
Eu espero que se ela for para o mercado de trabalho, principalmente no mercado financeiro, eu tenho certeza que ela vai ter muito mais possibilidades, né, e muito mais exemplos para se ver do que eu tive lá no início da minha carreira. Muito obrigada, Joyce. Professor Anderson? Boa noite, Joyce. Boa noite, os colegas e também a audiência. Prazer em conhecê-la, Joyce, e agradeço aqui a sua presença. Eu queria seguir com a pergunta que vai na linha do que a Juliana comentou em termos, né, dessa pesquisa que a gente faz preliminarmente, né, de olhar mídias sociais e aí trazer um outro post que a gente viu sobre a Nuclea, mas aí agora relacionado a um tema que é bastante presente hoje também, assim como esse anterior, que diz respeito à questão da digitalização, não é? Esse processo que vem afetando muitas empresas. E aí esse post traz, não é, o orgulho da Nuclea de ser parte, não é, uma parte essencial de um ecossistema que diz respeito a soluções, não é, de infraestrutura em termos do que é o business, não é, da Nuclea, de transações digitais, de inteligência de dados para empresas, não é? E nesse post a empresa então menciona que tem participado ativamente de grandes avanços, não é, nesse ambiente financeiro, desse sistema financeiro, e que carrega, não é, esse legado através de soluções que vêm trazendo impactos positivos para organizações e para a sociedade como um todo. Então, olhando para a Nuclea propriamente, de que forma que você percebe, não é, que você entende que os avanços do sistema financeiro impactaram, não é, a gestão financeira nas organizações e complementarmente, não é, de que se a forma de atuação dos processos financeiros atualmente ele difere muito do que era há 10 anos, não é? Em razão especialmente da questão da digitalização que não era tão prevalente como atualmente. Obrigada, viu, Anderson? Prazer aqui também estar falando com você. Bom, a digitalização ela mudou completamente, né? Falando um pouquinho do papel da Núclea, a Núclea ela nasceu com esse DNA, né? Há 20 anos atrás ela foi formada por todos os bancos, né, do mercado, para poder trazer eficiência na parte de pagamentos. Então, quem lembra, na época do SPB, ao invés de todos os bancos desenvolver a sua infraestrutura para que pudesse fazer os pagamentos instantâneos, no caso era a TED, a gente já está no Pix, mas a gente se denuncia aqui quando a gente fala da TED, né? Ao invés de cada um dos bancos, na época eram 100 bancos, eles falaram, olha, por que a gente não monta como se fosse um consórcio de uma única empresa? Então, nasceu naquela época a CIP, e uma delas faz um investimento e aí consegue processar uma grande quantidade de pagamentos, né? E isso cai o custo para todo mundo. O investimento é feito de uma única vez. Esse foi o grande DNA, né, de onde surgiu a CIP e depois da desmutualização passou a se chamar Núclea, conforme o Jorge comentou. Então, a digitalização, ela está dentro, né? A digitalização no sentido de buscar eficiência dos processos, ela está dentro do DNA da Núclea. A Núclea, ela veio para isso e ela busca toda e qualquer oportunidade que ela tem para digitalizar os processos na busca de uma eficiência para o mercado, né? Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, onde é que a Núclea veio e impactou na gestão das empresas? Antigamente, quando a gente recebia o boleto papel, lembra? A gente recebia pelo correio, a gente sentia até assim um calafrio quando você ia abrir e ia ver de onde você ia pagar aquele boleto, porque você tinha que pagar no caixa daquela instituição a qual aquele boleto foi emitido. Quando era a nossa caixa, nosso banco, que tinha assim meia dúzia de agências lá nos lugares mais remotos, você tinha que ir lá no guichê pagar esse boleto. Essa centralização e o fato da Núclea, né, na época CIP, processar 100% dos boletos é que permitiu que as empresas, que você pagasse pelo internet banking, qualquer boleto de qualquer instituição em qualquer internet banking. Inclusive, com avanços como, por exemplo, o DDA, onde centraliza num único local e você pode pagar os boletos de qualquer instituição, colocar, agendar e tudo mais. Então, eu falo assim que o grande DNA da empresa é buscar esses tipos de processos de digitalização que traga eficiência para o mercado, né? Principalmente, hoje o nosso principal foco de atuação é o mercado financeiro, mas a grande missão da Núclea é fazer toda essa transformação que ela fez,
no mercado financeiro para outros mercados. E a gente está falando aqui de saúde, de educação, que a gente poderia fazer essa mesma transformação. A gente sempre fala que o DNA da Núclea é processar uma grande quantidade de informações com confidencialidade e segurança, estando conectada a todo o sistema de liquidação do mercado financeiro. Então, aqui cria N possibilidades, né? E a gente viu que, e esse é um pouco do propósito da Núclea, é trazer, o que a gente pode fazer em termos de digitalização que possa trazer essa eficiência para o mercado, né? Não só para os nossos clientes bancos, mas para os clientes dos clientes. Excelente, Joyce. Obrigado. E aí eu vou então passar aqui a palavra, devolver, não é, ao George. Jorge, fica à vontade. Obrigado. Eu lembro disso, Joyce, quando TED. quando virou ficha de compensação, né? Porque os boletos bancários, eles eram destinados e emitidos pela instituição financeira, acabou, você tinha que ir lá nela. Aí quando virou ficha de compensação, né, é que permitiu essa mobilidade, mas aí já tinha uma empresa por trás fazendo todo esse processo, né? Porque isso aí não tem como fazer de forma, né, de forma unificada, né? Então precisa de uma empresa lá resolvendo a infraestrutura de funcionamento. Pô, é uma maravilha esse negócio, né? Eu Porque você sempre reduz custo transacional, facilita a vida, né? Eu sempre fui grata à Núcleo e não sabia, tá, Jorge, ao DDA, porque eu sempre achei o DDA a coisa mais incrível da gente não ter que ir no banco, pagar, você poder pagar até fora da data, né? Assim, tudo isso você paga com Isso. multa, mas enfim, se você puder pagar com a data, tudo isso do seu internet banking. Isso para a gente foi um avanço e eu não sabia anos depois, né? Sempre fui muito grata a ter o DDA e anos depois trabalhar na empresa que possibilitou isso. Isso foi muito bacana. É verdade. Aqui eu tenho uma pergunta para você, né? Em um artigo, né, da Febrabantec, a Alessandra Montini, ela reflete que a tecnologia coloca os bancos em uma nova era, né? E isso, obviamente, é um aspecto positivo, né? Pois estamos diante de instituições financeiras modernas, com serviços acessíveis, tudo virando, né, o banco está ficando na palma da mão, né? Literalmente, né? E todavia, virar essa chave de uma questão de banco offline para um banco online requer investimentos, né, tecnológicos ali muito pesados, né? Principalmente em segurança, né, em cibersegurança, né, com relação a esses dados. Agora, como é que essa virada de chave ela é refletida na análise financeira desses processos? E até que ponto, né, essas variações expressivas em despesas com tecnologia, né, gastar tanto com tecnologia, elas são justificadas, né, pela redução, né, com a infraestrutura, né, operacional manual. E como é evidenciado esse casamento, né, de variações, você como uma diretora financeira, como é que você faz para conseguir tocar esses projetos? A gente também tem esse mesmo dilema, né, na Núclea. O investimento que a gente faz em tecnologia, ele tem que reverter em algum benefício ou um resultado lá na frente. Tudo é uma questão do prazo que você tem que olhar. Não dá para você fazer investimentos em tecnologia e ter uma visão de curto prazo, né? Porque o resultado e o que você colhe dessa produtividade pela digitalização e por todos esses investimentos de tecnologia, não necessariamente você consegue ter esse resultado em um ano, né? Então, eu digo assim, quando a gente chegou na Núclea pós-desmutualização, então ela deixou de virar org para uma SA, e a gente chegou logo no início dessa desmutualização, a primeira coisa que a gente fez é que a empresa antes trabalhava muito numa visão de orçamento anual. Então, só que quando você faz investimentos massivos em tecnologia, você não consegue capturar todo o benefício disso em um único ano. Então, a primeira coisa foi a gente fazer um orçamento plurianual, dar uma visão mais de longo prazo. Porque aí sim você fala, olha, eu comprometo talvez um pouco do resultado deste ano, mas em prol de colher um resultado e um retorno muito maior nos próximos anos. Então, você precisa ter essa visão de longo prazo. Quando você faz investimentos em tecnologia e usa uma visão de curto prazo, você não consegue capturar todas as sinergias e todos os benefícios e todo o retorno deste investimento de tecnologia. Então, você tem que combinar uma visão de longo prazo em que horizonte de prazo você quer capturar esses investimentos. Tem investimentos que você faz muito mais no longo prazo, né? Então, acho que é um equilíbrio, porque também você não pode investir hoje para capturar daqui a 10 anos.
porque em 10 anos o mercado muda, a tecnologia muda. Então, é um equilíbrio entre essa visão de longo prazo, que dependendo do setor que você está, 3 anos é longo prazo, né? Às vezes, no setor que você está, 5 anos é longo prazo. Então, é um equilíbrio desse investimento que você tem que ter com essa visão de longo prazo. Mas investimento de tecnologia você não consegue combinar com o curto prazo, porque, obviamente, até você colocar, né, em fazer um investimento, executar o seu plano para você coletar o resultado, isso está além de um período de performance que é 1 ano. E eu falo que essa é a grande falácia, né? Assim, tomar muito cuidado de um financeiro que fica só preso a um orçamento anual, ele olha só a última linha, que afeta a performance e o bônus de todo mundo. E fala assim, então, olha, então a gente não faz investimentos, a gente tem um resultado excelente esse ano, mas você compromete todo o crescimento, né? E o potencial que você pode atingir do resultado nos próximos anos. E não tem jeito, se você quer colher o resultado lá, se você está ambicionando chegar em novos mercados, apostar em novas tecnologias, porque tecnologia tem uma coisa de aposta, Jorge, porque você às vezes aposta em 3, 4 tecnologias e 2 viram, né? Então, esse investimento, você tem que ter um tempo para colher e principalmente de reconhecer a perda dessa, olha, esse investimento a gente vai lançar para perda porque essa tecnologia não evoluiu, faz parte do processo, né? E tem que ter um desapego aqui. Então, principalmente para a gente que está no setor de tecnologia, a gente investe muito, a gente aposta em novas tecnologias, mas tem sim o momento da decisão de dizer, olha, esta tecnologia a gente vai começar a desinvestir porque ela não foi. E eu falo que aí é o exercício de desapego, né? É isso aí, né? Principalmente a pessoa que desenvolveu, que teve a ideia. Para quem tá vendo a Trouxe gente, a né? ideia. Um exemplo, né? Eu lembro que lá atrás, né, a contrassenha que você tinha para acessar, por exemplo, um internet bank, eles mandavam um cartão para sua casa com uma série de Sim, números. E aí impresso. você tinha um cartão, né? Aí impresso, literalmente impresso, você usava na carteira e tal. Aí você entrava no internet bank, digitava um número e tinha uma contrassenha. Aí o negócio evoluiu, né, a tal ponto, né, que os próprios celulares conseguiam fazer a colheita da digital das pessoas. Aí você começa a desenvolver toda uma tecnologia de leitura de digital e gravação de digital das pessoas. Às vezes até em agência, o cara vai lá, grava os 5 dedos lá, dedo que trava a conta, dedo que libera a conta, né? Aí de repente o negócio vira para o vídeo que lê o rosto. Né? Aí lê o rosto estático, aí lê o rosto em movimento. Caramba, um negócio assim. E é o que você falou, né? Você gasta um dinheiro aí para desenvolver É isso. toda essa tecnologia. Tem gente que você treina para aprender a fazer isso. Então, a profissão da pessoa que está tocando a área, Sim. né, que faz o cara se desenvolveu nisso. Aí, de repente, o cara tem que fazer leitura de medida de rosto, biometria, que o cara nunca imaginou fazer. Aí você tem que treinar essa pessoa de novo. Assim, e aí a pessoa tem que acreditar naquilo e desapegar, né? Desapegar da Sim. tecnologia que ele às vezes trabalhou há 3, 4 anos e falar, ó, vai jogar tudo isso no lixo, literalmente, e a gente vai dizer, é muito difícil você, porque tem uma questão humana, né, tem uma questão financeira, tem uma questão de um monte de coisa, Desapegar. né, Eu falo assim, envolvida ó, aí. a gente não pode, assim, ter essa coisa, esse medo de errar. Eu acho que, assim, acontece, as apostas, Uhum, elas não... Mas ela tem que ser rápida. Apostou, uhum, é o tempo rápido de dizer, sim, olha, isso aqui não vai para frente, porque quanto mais tempo você insiste numa tecnologia que não, ou faz um investimento, isso não é só para tecnologia, né? Até às vezes um próprio uhum, investimento, e você vê que ele não está dando o retorno esperado, quanto mais tempo você investe, mais tempo você coloca de recurso. Não é só recursos financeiros, é tempo, é dedicação do time. Então, é o tempo de é, reconhecer rapidamente e direcionar os recursos para um novo investimento, uma nova é tecnologia. verdade. E às vezes não é nem porque é ruim a tecnologia, é porque ela simplesmente ela não pegou. A Exato. outra que veio foi mais fácil das pessoas usarem e pegou a outra. Aí você É. fala, puxa, morreu esse aqui. Bom, agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel, né? Ele também tem uma pergunta aqui. Jorge, obrigado por ter levantado a bola, né, para essa próxima pergunta, ainda dentro do tema de digitalização e tecnologia, né? Então, um estudo da Deloitte, denominado Digital Bank Maturity, de 2022, mostrou que a gestão de cartões de crédito e abertura de contas são os principais processos, né, que registraram níveis altos de digitalização, mas ainda há diversos desafios, né, e problemas relacionados a esses processos. E aí o estudo aponta que as principais tendências, né, entre as principais, está a consolidação dos processos bancários,
totalmente digitais. E aí, né, duas perguntas em uma. Primeiro, você acredita em processos bancários 100% digitais? E quais os principais impactos positivos e negativos você vê nessa gestão financeira se a digitalização integral se tornar de fato, né, e se tornar de fato realidade? Obrigada, Daniel. Daniel, assim, eu acredito na eficiência, né? E a eficiência, ela traz o conceito de 100% de digitalização. A gente já viu que é possível, né? Hoje a gente já vê instituições financeiras que elas são 100% digitalizadas. Então, não só que na Núclea a gente não só acredita, como a gente busca, e isso para a gente é onde a gente acha que vai ter a maior eficiência nos processos, é digitalizando todos os processos e apoiando os nossos clientes com essa digitalização, né? Tudo aquilo que diminuir a fricção na experiência com o cliente, tudo aquilo que for mais barato e trouxer eficiência para o mercado, e isso está intrinsecamente ligado à digitalização, né? Comprovado isso. O que vem de ruim, né? De aspectos positivos. Então, de aspectos positivos é isso. Para que você faz a digitalização? Ou para dar uma melhor experiência para o cliente e para trazer eficiência para o processo, né? Eu estou falando eficiência reduzir os custos, né? Reduzir os investimentos que você faz, e isso se traduzir numa melhor experiência para o cliente. O que é de aspectos negativos? Quando você digitaliza, eu falo assim que à medida que a tecnologia avança, a engenharia social avança junto, né? E isso traz desafios muito grandes, né, na 100% da digitalização, que é toda a parte de fraude e cibersegurança. Antigamente, né, quando a gente falava assim, pô, quando tinha um cheque, em muitos lugares do Brasil ainda se usa uma grande quantidade de cheques, né, e de dinheiro. Era muito fácil sustar um cheque. Você ligava lá na agência e sustava o cheque. Como é que a gente faz hoje em casos de fraude no Pix, por exemplo, né? Então, assim, hoje a Núclea, ela já tem, exatamente porque ela está interligada com os bancos, né, as instituições financeiras, tem uma rede hoje que a gente consegue fazer uma recuperação pós-fraude. Então, uma vez que detectou uma fraude no Pix, ele informa, e aí faz todo o rastreamento de por onde foi todo esse Pix e consegue fazer a recuperação. Então, assim, a tecnologia, né, ela evolui, a engenharia social para poder fazer fraudes também, e a gente tem que criar soluções adequadas e à altura de toda essa digitalização. Então, antes, né, você era conhecido pelo seu gerente de conta. Hoje você tem que ter, não só, antes era só facial, né? Agora biometria facial. Agora é uma biometria facial dinâmica. Não basta só sua foto, você tem que piscar, você tem que mexer, né? Então, assim, isso vai evoluindo porque, de novo, a tecnologia evolui, e a engenharia social também. Então, o que eu vejo só de aspectos negativos é exatamente a quantidade de investimento que você tem que fazer, principalmente nessa parte de fraude e cibersegurança. Com a inteligência artificial, o negócio sobe para um outro nível, né? Onde hoje é possível, a partir de um pequeno vídeo e a voz da pessoa, você reproduzir. E isso vai ser mais um desafio para essas camadas de segurança das instituições financeiras, porque você reproduz voz, você reproduz movimento, você reproduz, né? Então, tem desafio grande vindo por aí. Então, mas a gente aqui na Núclea, a gente acredita que a digitalização ela é um sinônimo de eficiência, e esse está no DNA da empresa, tá? Então, não só a gente acredita, como a gente busca isso, não só dentro dos processos da Núclea, mas também para os nossos clientes. Muito bom, obrigado. Juliana? Aqui agora a gente entra numa sessão do evento, né? Como o Jorge trouxe no começo, esse é um evento que a gente busca integrar os profissionais, né? Os CFOs, principalmente, com o ambiente acadêmico, né? De pesquisa, que somos professores. Então, o que a gente está tentando trazer agora nesses próximos eventos é uma maior interação, no sentido de ver a interação que a pesquisa acadêmica traz no ambiente profissional. E aí, uma primeira questão que a gente coloca, né, a gente vai trazer aqui um achado
de uma pesquisa acadêmica desenvolvida, e publicada num periódico de impacto, né? Que quando a gente vê as pesquisas publicadas no nosso meio, a gente vê se a revista de impacto, né? Então, essa é uma revista que foi publicada num periódico importante, com um impacto reconhecido, para ver se, na tua opinião, o que ela encontrou, né, os achados dela, se tem uma relevância, porque para a gente, como pesquisador, é muito importante a gente ver se o que a gente está trazendo tem, de fato, uma contribuição para a prática, porque não adianta a gente só produzir algo que tenha contribuições teóricas e não tenha aplicabilidade profissional. Então, aqui a gente vai trazer um achado de um estudo, né, e para você falar para a gente, né, se você acha que esse achado é relevante, se ele, de alguma forma, ele pode impactar a sua prática e de forma geral, como que você lida com pesquisas acadêmicas, se você costuma acessar, né? Então, essa pesquisa que a gente traz aqui de exemplo para ver, né, a aplicabilidade, ela foi publicada no Jornal Europeu de Finanças em 2020, é bem recente, e ela investigou o efeito do gênero dos CFOs nas provisões para perdas com empréstimos, e para isso utilizou uma grande amostra de banco de dados nos Estados Unidos de 2007 a 2016. E o que o estudo concluiu? O estudo trouxe que as mulheres que são CFO, elas fazem provisões prospectivas mais oportunas do que os homens. E essa pesquisa sugeriu que as mulheres seguem uma abordagem mais transparente nas políticas de relatórios financeiros. Então, aí a gente queria ver o que você acha desse estudo, né? E se você acha que esse achado contribui, né, para a prática profissional como você acessa, se você costuma acessar estudos acadêmicos. Eu acho assim, eu acho que sim, esse estudo, ele traz essa diferença de gênero. Eu sempre falo que não tem melhor ou pior, mas tem complementariedade dos perfis, né? Eu acho que a mulher, ela traz competências para a mesa, que são diferentes, né, do gênero masculino, e elas são complementares, né? E eu falo que um ambiente rico, um ambiente produtivo é um ambiente diverso, onde a gente tem a contribuição e diversas, não só esse perfil mais conservador, mais transparente, que traz esse estudo, mas também tem sempre um pragmatismo do homem. Eu acho que essa combinação que eu acho que faz a grande diferença, né, nos ambientes. Em relação ao uso de pesquisas acadêmicas, eu estive até discutindo isso internamente da Núclea, né? A gente faz uso, sim, de alguns artigos acadêmicos quando a gente está falando de tecnologias muito novas, né? Então, quando a gente começou e a gente abriu essa nova linha de negócio, a tokenização, a gente trouxe cientistas mesmo de dados e, além disso, a gente trouxe um pessoal muito acadêmico que estudava blockchain para dentro dos nossos times de negócio. Então, esse time, eu tive conversando com ele, é um time que usa muito desses artigos científicos. Então, novas tecnologias a gente se apoia. Eu falo aqui do lado jurídico, né, quando a gente tem que olhar como é que é a abordagem de alguns temas que são novos, até na matéria jurídica, como, por exemplo, essas novas tecnologias de tokenização, de blockchain, a gente sim se apoia em artigos científicos, né? Por exemplo, da área jurídica. Então, lembrei recentemente que a gente fez aqui algumas consultas até de como é que é a abordagem e como é que trata juridicamente, e já tem vários artigos publicados em relação à tokenização e à parte de blockchain. Tá? É interessante que você colocou esses pontos, né, que do uso até de artigos e até mais de outras áreas, né, de área de tecnologia, de área jurídica. Aí agora me deu a curiosidade, será que pessoal de outras áreas também usam os nossos artigos? Que às vezes a gente se pauta em artigos de outras áreas para ter mais um conhecimento geral, né? Então, às vezes pode ser que os nossos trabalhos não estejam sendo tão usados pelos próprios contadores, mas também profissionais de outras áreas também estejam usando. Legal esse insight que você trouxe. Obrigada. Não, com certeza. Passo agora para o professor Anderson. Obrigado, Juliana. E, Joyce, eu vou seguir na linha do que a Juliana começou a trazer, não é? Dessa vinculação academia e prática, e agora tentando
de certa maneira, colocar a questão numa perspectiva que seria, digamos, inversa, não é? Ao que a Juliana colocou. E aí, só para contextualizar brevemente, não é? Quando a gente, nesse ambiente acadêmico e quando chegam, né, os novos estudantes que vêm fazer mestrado, vêm fazer doutorado, e aí é parte desse processo, não é? Pensar no que a gente chama de um problema de pesquisa, não é? Então, eles chegam nos mestrados e doutorados procurando problemas, não é? Problemas de pesquisa. E aí perguntam, bom, como é que a gente encontra problemas de pesquisa, não é? Como é que a gente faz para chegar nesse problema que seja relevante? E uma das formas é justamente se aproximar de quem está, não é, no ambiente profissional, e está vivenciando, não é, esses problemas no seu dia a dia. Então, a pergunta que eu trago é justamente nesse sentido, pensando na sua atuação dentro da Núclea, que tema, não é? Você percebe que você acredita que pode ser ou é, não é, um problema nesse momento que merece algum tipo de investigação científica, quer dizer, que precisaria se entender um pouco melhor, visando esse aumento de eficiência, essa melhoria de prática profissional dentro da sua atividade. Anderson, eu lembro, assim, na época que eu lia meus artigos lá na época do mestrado, que falava de um tema muito recorrente, que é essa coisa do conflito de interesse entre as partes, né? Na parte da gestão, a gente sempre fala disso. E eu vivo isso, nosso mercado vive muito, muito disso, né? Eu falo que tem alguns temas que, assim, exatamente porque a gente busca eficiência pela centralização, toda vez que você fala de centralização, você fala de conflitos de interesse entre as partes, né? Porque a gente só consegue trazer eficiência para um sistema, integrando esse sistema, se você tiver que interoperar ou se você tiver que se conectar com vários players e fazer essa sinergia. Quando é uma pessoa, uma dessas partes que propõe um modelo de conexão ou um modelo de interconexão, de interoperabilidade, isso cria um conflito de interesse. E aí que as partes, né, não saem do lugar porque falam, não, você está falando isso porque você está interessada em vender essa parte da solução. Eu falo assim que a academia podia ajudar muito esse mercado, não só, e eu estou falando assim, não só de interoperabilidade da parte de operação, mas até, por exemplo, na parte de dados. Fala na parte, né, dados hoje, que é o grande tema. Toda vez que a gente fala de ter toda uma informação centralizada, um data lake gigante, né? Sempre tem essa coisa de como é que a gente faz a conexão com os demais players e esse conflito de interesse que surge entre as partes. Então, tem modelos, né? Eu acredito que em outros mercados que a academia poderia trazer aqui para a discussão qual é o melhor modelo. Então, a gente sempre cada um dos participantes que traz um modelo de negócio, um modelo de interoperabilidade, um modelo de governança de dados, que seja quando a gente discute dados, ela sempre tem um viés, né? E eu acho que a academia é a parte neutra que pode fazer isso, olhando exatamente todos os prós e contras, né, do mercado e de cada um dos participantes, sem nenhum viés. Eu falo assim que toda vez que a gente discute isso e tem esse conflito de interesse, ou quando se propõe um modelo para operar todo o mercado, sempre tem a visão de uma das partes. Ou mesmo que não tenha, ela fala, ah, não, como você é parte integrante, você está conflitada. Então, eu falo que a academia ajuda muito, principalmente quando tem conflito de interesse entre as partes. Então, de modelos operacionais que são utilizados em outros mercados de capitais, a gente, como mercado financeiro e mercado de capitais, a gente tem que evoluir muito em alguns aspectos, e eu acho que alguns modelos de outros mercados de capitais que estão mais evoluídos lá fora poderiam ser trazidos para cá e serem discutidos, numa opinião isenta, né, sem o conflito de interesse. Então, eu vejo várias oportunidades aqui, desafios, a Núclea vive alguns deles no dia a dia, e a gente está super aberto aqui, caso vocês queiram, quem busca problemas e desafios, a Núclea tem vários ali que a gente poderia discutir. Estamos super abertos. Ótimo, Joyce. Obrigado e acho bem legal você ter trazido essa questão, né, dos conflitos de interesse, que é um tema que, de fato, tem aí uma atratividade e que remete a pessoas, né, como que as pessoas vão se envolver aí nessas oportunidades processos de negociação e etc. Muito bem. Eu vou passar aqui novamente para o George dar sequência. Legal.
Obrigado, Anderson. Né, a Joyce colocou nessa questão de pesquisa, né, de interação entre operações de mercados, né? Existe, né, outros mercados que às vezes têm movimentos descentralizados das mesmas operações que a gente tem aqui, às vezes, no Brasil, centralizadas, né? Uhum, É óbvio que centralizado você tem uma vantagem, mas você tem é outras isso, desvantagens, né? exato. Né, e nos mercados, então é fazer esses estudos de comparação, né? O que de repente pode ficar melhor para nós, né? Que encaixa no nosso arcabouço jurídico, também tem esse ponto, né? Porque Uhum, não é só simplesmente trazer o modelo, mas se não encaixa no nosso arcabouço jurídico, também não dá para fazer, né? Enfim, tem uma série exato. de questões aí que dá para desafio, né? São perguntas que desafio, né, de estudos, né? Interessante. Eu vou passar agora para a próxima fase do nosso evento, que é ver as questões da, dos nosso chat aqui, né? A gente teve Uhum. duas questões aqui que realmente são ali, né, pertinentes, né? Que é do Paulo, ele colocou duas questões, né? A primeira é se existe alguma formação específica para atuar como CFO, né? Olha, Que formação? eu, eu sou um exemplo de que você não precisa ter uma graduação. Eu sou formada em Química, fui formada em Química pela USP, bacharel, mas logo após a faculdade, durante a faculdade, eu me desanimei muito com a vida acadêmica de laboratório. Eu tenho 2 artigos publicados, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, e aí eu fui para o mercado financeiro através de um programa de trainees do Banco Itaú, tá? Aí, uma vez que eu decidi, não, eu me achei, eu quero isso, é isso que eu quero, eu procurei a formação de base. Para você entrar num programa de trainees, não era necessário você ter formação financeira ou de administração. Naquela época, o Itaú pegava estudantes de faculdades Poli, ITA e GV, era gente com formação em exatas, né? E aí, depois, que eu fui buscar a minha formação. Então, eu fiz uma pós-graduação em administração, na FGV, e aí eu quis fazer o meu mestrado em finanças, e aí eu fui fazer o mestrado em finanças na London Business School. Se você disser assim, olha, é necessário? Não, mas eu acho que quanto mais você buscar a especialização, né, eu acho que maior o seu conhecimento para tratar de diversos temas. E a área financeira, ela é muito extensa. Da mesma forma que a jurídica, da mesma forma que são as outras áreas, você tem especialidades, né? E eu falo que uma formação dessa, ela te dá uma visão ampla. Então, antes de eu ter, por exemplo, o mestrado em finanças, eu conhecia muito bem a parte de controladoria, de planejamento financeiro, mas eu não conhecia tanto a parte de M&A, tanto a parte de Project Finance, tanto a parte de Investment Banking, então, de investimentos. Então, eu falo que uma formação, ela te abre um pouco mais o horizonte em relação às possibilidades, porque ao longo da sua carreira, eu atuei como controller, como planejamento estratégico, trabalhei como tesouraria, trabalhei na área de riscos. Então, assim, e aí, quando você tem uma formação que ela te dá uma gama, pelo menos você está mais preparado para os desafios Uhum. que vêm. E eu falo que, olha, é difícil, se algum CFO falar para mim que ele tem tédio, é muito difícil uma área financeira que você não viva de emoções, né? Até porque nosso mercado financeiro, ele é altos e baixos, voláteis, não só pelo mercado, mas pela política. Então, eu falo que você precisa ter uma preparação. Então, quanto mais você puder ter de formação e mais ampla, melhor, e experiências, Uhum. tá? Não tem uma formação específica de CFO, mas um CFO ele precisa ser amplo no repertório dele de conhecimento, de instrumentos financeiros, de mercados, né? E quanto mais experiência, melhor. Não, perfeito. Assim, é engraçado, né? Essa sua fala casa com umas questões assim. Por exemplo, a gente tem, às vezes, né, MBA de recursos humanos. Aí você vai lá nesse MBA, tem um módulo inteiro de finanças. É isso. Por quê, né? Porque quando a pessoa vai virando C-level, a conversa não é só a questão é uma questão monetária, né? Você precisa falar se aquelas atividades humanas que você quer fazer lá na empresa, elas vão gerar resultado, né? Resultado financeiro. E aí, por mais que você conheça de gestão de pessoas, né?
Se você não conseguir traduzir isso em números É financeiros, isso. né, você não consegue discutir numa reunião de diretoria, né? Então, à medida que você vai virando C-level, as competências financeiras, elas são necessárias, mas aí você pode buscar, não necessariamente numa graduação de base, mas como você fez, né? Nos cursos de pós-graduação, né? Nos cursos de aperfeiçoamento, né? Enfim, você vai lá e vai buscar o expertise daquele assunto, né? Perfeito. Para tratar. É Ó, por muito exemplo, alinhado com o que a gente fala, né, em aula, geralmente. você trouxe muito bem, assim, Jorge, lembrando um pouquinho das minhas especializações, por exemplo, teve uma fase que, poxa, eu já tinha o meu mestrado em finanças, mas o CFO, ele tem um papel estratégico muito grande. Então, eu fiz o curso de Harvard exatamente para uma coisa mais estratégica, porque tem esse papel do CFO. E aí eu fiz até Uhum. uma coisa que me ajudou muito, tá? Que é o curso de mediação. Porque à medida que você é um CFO e você participa de conselhos, mediação, essa habilidade, essa competência, ela é extremamente útil, não só para a sua vida profissional, até para a vida pessoal, tá? Eu falo que foi um dos cursos, assim, que eu acho que trouxe muitos ganhos, né? Dessa coisa de saber ouvir, saber conciliar. E aí depois, aí especificamente, tinha uma fase que teve muita quebra de empresas, e aí eu fiz um curso específico da parte de recuperação, porque até então eu tinha trabalhado em grandes empresas, capitalizadas, excelente, mas essa visão de recuperação judicial das empresas é importante, né? E eu também tive a experiência de trabalhar em empresas assim, em declínio, né? Que assim, de saber se eu pago a folha, eu pago o fornecedor, eu pago tributos. Essa experiência também é importante para o seu repertório, porque você sabe fazer muito melhor uso do recurso quando você tiver, por exemplo, numa empresa que tem uma situação e um balanço robusto, né? Então, Uhum. eu falo assim que essas especializações, ela vai te dando uma gama mais ampla do seu portfólio, com certeza. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Edson, né, que é bem interessante, que ele coloca aqui, ó, para o CFO há diversos outros desafios, além da tecnologia, as questões políticas, questões fiscais, internacionais, produtivas, humanas, que não seria, né, possível em pouco tempo falar sobre os feitos. Portanto, sobre a questão da evolução do trabalho, né, ah, do home office, especificamente, versus presencial, como é que vocês têm tratado desse assunto na Núclea? Das pessoas trabalhando de forma difusa, em casa, enfim, né? A gente tem eu não sei se, assim, obviamente depende do momento da empresa. Você pode imaginar que uma empresa que passou de .org para uma SA, ela está numa profunda transformação cultural, né? De mindset, de focar em resultado. Antes era um tirador de pedido dos grandes bancos, a gente está focado em trazer resultado para todo e qualquer investimento que a gente fizer. Então, é uma mudança cultural. Não só isso, mas também um foco de centralidade no cliente, porque a gente não tinha uma estrutura comercial, né? Então, essa transformação de cultura, ela só é, ou ela é acelerada pelo presencial. A gente trabalha numa política híbrida, né? Alguns dias remotos e alguns dias home office. A gente tem uma política, acho que uma das mais flexíveis no mercado, tá? A gente está 2 vezes por mês para a maior parte da equipe, mas a liderança a gente exige numa frequência maior. Por quê? Porque a liderança é quem vai cascatear toda essa mudança de cultura. Então, a gente entende que é muito importante. Então, para a liderança, ela tem que vir no mínimo 2 vezes por semana, enquanto o restante da organização está 2 vezes por mês. Isso acelerou muito o nosso processo de cultura, tá? A partir do momento que a gente virou a chave para que tenha um presencial mais frequente, a gente acelera as questões de cultura, né? Eu acho que o híbrido acho que é o equilíbrio ideal. Eu acho que você tem ali a possibilidade, porque tem dias que você, mesmo com o CFO, né? Tem dias que você precisa analisar o balanço com mais calma, ou analisar um artigo, ou analisar algum assunto com mais calma. Acho que o home office, né? Acho que traz essa possibilidade, sem tantas interferências, mas essa interação, seja com a equipe, seja com os pares, ela é muito importante sob o ponto de vista cultural, e a gente entende que não tem como fazer isso pelo vídeo. Perfeito. Eu acho que boa parte das empresas também viram, né, que isso é uma questão, acho que todo mundo está indo atrás desse modelo, né, centralizando mais o pessoal, né, mais sênior, né, enfim, os tomadores de decisão,
e o pessoal mais na operação, ok, né? Fica mais tempo em home office mesmo. Ah, assim, só para a gente terminar, a gente está com um prazo aqui meio estourado, né? Mas o Paulo colocou uma questão aqui, né, falando do Drex, do real digital, da moeda digital. Se isso vai mudar a forma como fazemos as transações financeiras, ou será igual a hoje, só que numa moeda digital? O Não. que você acha? Olha, a gente ainda, né, não tem aplicações de caso. A gente está começando, a gente começou já a rodar alguns testes. A Núclea faz parte do projeto piloto do Drex, né, na parte de infraestrutura. A gente entende que sim, o que a teoria diz que a gente realmente vai mudar. Inclusive, uma coisa, assim, até dando um exemplo prático, né? O grande dilema que a gente vive na parte de liquidação financeira é o DVP, que a gente chama que é o Delivery versus Payment, né? Que é quando você, por exemplo, vai comprar um carro, um imóvel, a hora que você liquida, você faz o pagamento e recebe o bem, né? Esses dilemas, a gente entende que o Drex ele vai resolver e tirar toda a fricção desse sistema. Além de outras possibilidades de redução de custos, e, de novo, lembre-se que a Núclea tem um foco nessa coisa de trazer eficiência para o processo. Então, a gente entende que, sim, o Drex pode trazer mudanças profundas, né? Na forma como a gente transaciona as operações de uma forma com menos intermediação, menos fricção e, na teoria, menos custo. Por que eu falo na teoria? Porque a gente ainda não viu ainda o processo reduzindo o custo como a gente gostaria, né? A gente está naquela fase que a gente comentou lá no início de muito investimento em tecnologia, né? Eu acho que ainda capturar esses ganhos de redução de custos ainda a gente não está vendo. Obviamente está numa parte piloto, mas é o que a gente espera com a implementação dessa infraestrutura, a gente participando dessa infraestrutura do Drex. Perfeito. Obrigado, Joyce. Obrigado, pessoal, que colocou aqui as questões, bem pertinentes. Agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel, para ele fazer o nosso quadro ping-pong. Então, a gente tem dois quadros, né? Só para esclarecer para o pessoal que está acompanhando, especiais, né? São mais dinâmicos, então eu vou começar com o quadro ping-pong e depois a Juliana tem um outro quadro, né, que ela vai conduzir, que é o do CFO Herói, né? Então o quadro ping-pong é basicamente, né, ele está inspirado na entrevistadora Marília Gabriela, em que vou colocar algumas palavras, né, e vou pedir que a Joyce reaja, né, com uma frase, algo que vem à mente, né? Então, vou começar aqui com a palavra CFO. CFO ele é estratégico, né, Daniel? Ele deixou de ser operacional para ter um papel muito estratégico ao longo desses anos. Então, eu falo que essa foi a grande mudança. Ele faz parte da estratégia, né? Então, para mim, o CFO ele é estratégico. Ok? Impostos no Brasil. Me remete à palavra ineficiência, né? Porque, assim, o que a gente paga de imposto, ele não retorna na mesma proporção daquilo que a gente paga. Eu morei fora, morei na Holanda, eu pagava 51% de alíquota de imposto, mas era muito mais barato do que a alíquota que eu pago hoje no Brasil, né? Abaixo, porque aqui você paga os 27,5%, mas você, além disso, você paga segurança, educação, saúde. Então, esses 27,5%, ele é muito mais caro do que os 51% de alíquota de imposto. Isso é uma ineficiência muito grande para o processo, né? A gente bate recordes de recolhimento de imposto e a gente não consegue reverter isso para a sociedade. Orçamento. Bússola. O orçamento, para mim, é uma bússola. Ele te dá a direção, mas ele não faz o seu caminho, né? Então, ele diz exatamente para onde as rotas que a gente tem que ir, mas ele não faz o seu caminho. O caminho e a execução depende do time. Big Data. Aí eu sei que isso está batido, mas é petróleo. Assim, hoje, dados, o Big Data é o que alimenta as machine learnings, e é isso que a gente já está a gente já não está mais assim, o dado que é importante, né? O dado ele é importante para treinar a machine learning, e é isso que vai trazer toda a inteligência artificial. Então, a gente fala que é petróleo bruto, né? Não trabalhado. Parceria estratégica. Para mim, destrava valor e crescimento. Dependendo do parceiro estratégico que você traz, a empresa ela chega num patamar onde, né, ela atingiu lá tanto de mercado e até onde ela conseguir. Quando você traz um parceiro estratégico, seja pelo recurso, seja pelo conhecimento, pelo time, você destrava valor e crescimento para a empresa.
Excelente. Agora eu vou convidar a Juliana, né, para conduzir o nosso quadro especial final. Vai lá, Juliana. Bom, agora a gente tem o quadro, a cada evento a gente traz um temperinho diferente, né? Uma dinâmica. Então a gente já trouxe memes, músicas. No evento de hoje, o foco é herói, né? Heroína, no nosso caso. E aí, então, a gente coloca, né, que o CFO é um cargo que tem uma responsabilidade elevada, porque ele normalmente se reporta diretamente ao presidente executivo das companhias, e o cargo envolve decisões de investimento tomada pela empresa. Então, de certa forma, o CFO pode ser considerado um super-herói nas organizações, né? Porque ele precisa executar ações excepcionais com coragem e bravura. Então, pensando nos super-heróis, ou melhor, nas super-heroínas que existem, a gente quer perguntar aqui para a Joyce que super-heroína ela considera que poderia representar, que representaria ela. A Juliana, quando me fez essa pergunta, ela falou assim, pensa lá na entrevista, a gente vai fazer esse quadro, pensa num super-herói. Como eu sou, assim, zero conhecedora, eu falei para a Juliana, eu vou fazer uma coisa interessante aqui, que a gente vai fazer um prompt para gerar isso por inteligência artificial. Por quê? Acho que primeiro, uma primeira característica, né, de mostrar assim, ó, o papel do CFO ele tem que estar aberto a novas tecnologias. Na Núcleo, a gente está com esse desafio de repensar todos os nossos processos com inteligência artificial. Então, a gente se colocou nesse desafio. Eu falei, tá aí um desafio bom. Eu sou zero conhecedora de super-heróis e super-heroínas. Eu vou fazer aqui um prompt, o que poderia representar melhor esse papel. E quis especificamente uma heroína e não um super-herói. E veio a mística, né, do X-Men. E por que a mística do X-Men, né? Porque ela tem essa habilidade de transformação, e eu acho que o CFO, a gente começou falando um pouco disso, né? Da capacidade do CFO de se adaptar a diferentes situações estratégicas, ao tamanho da empresa, ao momento e à fase de maturidade dessa empresa, se infiltrar em diferentes ambientes, de persuasão, quando a gente fala aqui de discussão de orçamentos, tanto na parte de cortes, de investimentos. Então, eu acho que essa habilidade de transformação, ela está ligada à mística. Uma perspicácia estratégica, né? Então, o CFO, ele é importante, a gente comentou também um pouquinho disso, ela é muito conhecida por essa perspicácia. Ela tem um quesinho de vilã, né? O pessoal de X-Men que conhece sabe que ela é muito, às vezes, mais vilã do que herói. Mas eu vou te dizer que os CFOs, quem sabe, me permitem aqui, a gente é mais vilão dentro da empresa porque a gente sempre fala não, né? Não porque não tem dinheiro, não porque o orçamento não dá. Então, vamos dizer assim, nós não somos a área mais querida da empresa. Então, é nessa correlação que eu digo. É uma visão de longo prazo, ela é uma heroína que ela tem ali uma longa vida, uma experiência, então ela é capaz de executar no longo prazo e também está relacionado um pouco com aquilo que a gente falou, né? De olhar o longo prazo e não só o ano da performance. Essa capacidade de adaptação, né? Adaptação a mudanças, a mercados, regulamentações, a políticas, e a mística traz todo esse lado de adaptação. Então, é isso, é visão de longo prazo, é capacidade de transformação, é perspicácia estratégica, tudo isso, essa é a heroína meia vilã que representa, né? Eu acho que a gente traz o vilã só nesse sentido de que a área financeira não é a área mais adorada da empresa, né? Excelente, muito obrigada, Joyce. O melhor, nossa super-heroína mística. Passo então agora a palavra para o professor Anderson. Obrigado, Juliana. Eu vou então fazer, não é, o encerramento da sessão de hoje e mais uma vez agradecer bastante a Joyce pela oportunidade, não é, por estar trocando aqui junto com a gente essa expertise, essa experiência que ela tem, não é, de maneira que para mim foi um aprendizado excelente. Espero que tenha sido também, não é, para quem teve a chance de acompanhar. E Joyce, se você quiser dar uma palavra final, fica à vontade. Eu queria agradecer primeiro pelo convite do CFO Experience. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco aqui do nosso dia a dia, dos desafios desse papel de CFO. Não é fácil, né? Mas eu falo assim que eu acho que nesse caminho as trocas são muito importantes. Então, eu me coloco também aqui à disposição de todos vocês, caso vocês tenham dúvida ou queiram discutir qualquer um dos assuntos que a gente abordou aqui em mais detalhes. Mas principalmente agradecer aí pelo convite.
Excelente, Joyce. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também aqui ao grupo, né, que tá junto nessa iniciativa, George, Daniel, Juliana, o apoio da Gabriele e quem, não é, a audiência que teve a chance de nos acompanhar e a oportunidade, não é, de ouvir a Joyce e todos os pontos que ela trouxe. A gente vai em breve divulgar o próximo evento, então fiquem atentos. E a gente espera contar mais uma vez com a participação de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Espero rever los e las em breve. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado, Joyce. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.